Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcele Lopes, eu sou psicóloga do IESO, o Instituto Educacional Silva Oliveira. A gente acabou de fechar a parceria, na verdade, então esse vídeo é para eu me apresentar e para eu falar um pouquinho sobre o coronavírus, que é o que está sendo falado aí ultimamente, nessas últimas semanas, e o como a gente abordar esse assunto com as crianças. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso com elas, só que a gente precisa encontrar, de repente, palavras que a gente consiga transmitir melhor essa mensagem, tá? A gente pode, por exemplo, exemplificar, falar de uma forma que elas entendam, por exemplo, quando a gente for explicar o que é um vírus, falar que é um bichinho, que ele faz mal e que por conta disso a gente precisa estar lavando nossas mãos. Então, explicar de um jeito que a criança possa entender, mas é preciso sim falar sobre isso, tá? Até porque a criança talvez não esteja entendendo nada, o porquê que ela tá sem aula, o porquê que ela tá sem a rotina dela. Então, assim como nós adultos, nós temos também a nossa rotina estabelecida e quando sai disso a gente fica assim meio vulnerável, né? Se por algum motivo eu tenho que deixar de fazer o que eu estou acostumado e tenho que ter alguma mudança, né, na minha rotina, no meu comportamento, isso me causa uma certa estranheza. Na criança é a mesma coisa, tá? Então a gente precisa explicar o que está acontecendo e a gente precisa explicar para ela e ter essa noção que não são férias, tá? Portanto, não pode ir para a escola, mas aí eu vou deixar o meu filho brincar na casa do amiguinho, vou deixar meu filho brincar na rua. Se eu moro num prédio, num condomínio, eu vou deixar ele pro play para brincar? Não, por favor, pais, não deixem. A gente precisa criar uma rotina dentro de casa com os nossos filhos, tá? A gente precisa trabalhar bem essa rotina. Então, por exemplo, se o seu filho está acostumado a ir para a escola no período da manhã, acorda ele no horário que ele está acostumado habitualmente. Isso se chama rotina, tá? Criar realmente esse hábito, ter horário para dormir, horário para estudar, para acordar, para se alimentar. A gente precisa disso, tá? Então, se ele está acostumado a ir de manhã, ele vai acordar no mesmo horário e você vai tentar fazer atividade junto com ele. Então, assim, a gente tem que pensar no lado positivo também dessa história, que é a gente ter essa troca, tá? Permitir essa troca de pais e filhos, a gente parar para refletir, parar para pensar. Na internet existem várias brincadeiras que a gente pode fazer de forma bem simples, tá? Até sem utilizar brinquedos, utilizando jornal, revista, enfim, o que você tiver em casa dá para você entreter a sua criança de acordo com a faixa etária dela. Então na internet tem muita dica bacana para isso, tá? E estabelecer essa rotina. Então, pai, mãe, precisa falar pro filho que não é férias, ele precisa entender o porquê que ele não tá indo pra escola, o porquê que ele não tá brincando com um amiguinho, tá? A gente precisa falar de uma forma também que não gere um pânico, ok? Uma coisa muito legal que eu vi na internet é usar a ciência para isso, né? Aquele experimento de você colocar água num recipiente com pimenta e aí pedir para a criança colocar o dedo, aí vai ficar, né, a sujeirinha no dedo dela, aí você pede para ela lavar a mão, colocar detergente e aí ela vai colocar o dedo de volta, né, nessa mesma água e aí a sujeirinha ela se espalha, ela fica longe. Então é um exemplo bem bacana que dá pra gente explicar o poder do vírus, né, desse bichinho para essa criança, tá? E a importância de se lavar as mãos frequentemente, a importância de se ficar dentro de casa, evitar contato, isso tudo tem que ser explicado, tem que ser falado para a criança e a importância da rotina. Nós, enquanto pais, a gente precisa passar esse ensinamento, né, educar as nossas crianças, então a gente precisa ter essa conscientização de que não é férias, manter essa rotina. Na internet tem muita dica legal. Se o seu filho é um pouquinho mais crescido, se ele já sabe ler, por exemplo, tá treinando, aí incentivando uma leitura. Se ele não sabe ler ainda, você tá fazendo essa leitura para ele.
Você pode até fazer mesmo um cronograma, sabe? Ah, segunda-feira a gente vai brincar de tal coisa, vai estudar um pouquinho, vai fazer uma leitura, vai pintar. Então, um desenho é uma forma bem bacana também de explorar esse lúdico da criança, tá? Então, você pode trabalhar e na internet tem vários exemplos aí de atividades que dá pra gente fazer. Ok, pessoal? Quem tiver dúvida, alguma pergunta, pode mandar mensagem para mim no meu Instagram profissional, que é o @psicólogamarcele, ou no Instagram da Escola IESO, tá? A gente está à disposição aqui para ajudar vocês, tá? Se cuidem então e lavem suas mãos. Tchau, tchau!